último teste antes da Copa do Mundo, com o Brasil travado e o torcedor de unha roída, ele entrou no segundo tempo e mudou tudo em poucos minutos. E o que aconteceu depois dividiu o país. Vamos voltar no tempo. Cleveland, Estados Unidos. Estádio Huntington Bank Field. Sábado à noite. O último amistoso da seleção de Carlo Ancelotti antes de estrear no Mundial. A pressão era gigante. Era a hora de convencer. E começou bem. Logo, aos 6 minutos, Bruno Guimarães apareceu na área e abriu o placar. Brasil na frente e a torcida sonhando. Mas durou pouco. 4 minutos depois, uma falha de Marquinhos no setor defensivo. E o Egito empatou com Zico. 1-1. E aí veio o silêncio incômodo. O Brasil não dominava como antes. As jogadas não saíam. Os nomes de peso não apareciam. Vini Júnior. Discreto. O ataque sem profundidade. E aquela sensação ruim de que faltava alguma coisa. No intervalo, Ancelotti fez o que tinha que fazer. Mexeu no time quase inteiro. Rodou mais de 20 jogadores naquela noite. E numa dessas trocas, tirou Igor Thiago e colocou ele. O garoto de 19 anos. Anota isso. Aos 7 minutos do segundo tempo, Rafinha puxa a jogada, levanta a bola para dentro da área. E lá estava ele, Endrick. No lugar certo, na hora certa, com a frieza de quem já nasceu para esse momento. 2-1. E o Brasil de novo na frente. E dessa vez o placar não mudou mais. Foi o quarto gol dele, com a camisa da seleção em 17 jogos. E o detalhe: a última vez que ele tinha balançado as redes pelo Brasil tinha sido lá atrás, em 2024 contra o México. Ou seja, ele sumiu, ficou de fora por lesão, viveu o pesadelo de qualquer jogador brasileiro e voltou fazendo exatamente o que sabe fazer: decidir. E olha a cena depois do apito. Endrick foi para o microfone e não segurou a emoção. Falou que ali era o lugar onde ele quer estar. Relembrou a dor de ficar machucado e fora da seleção. E disse que aquilo é a pior coisa que pode acontecer com um jogador. E dedicou o gol para a esposa e para o filho que está a caminho. Um garoto de 19 anos falando como gente grande. Se você chegou até aqui e está curtindo essa história, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. E me conta nos comentários, você acha que esse menino tem que ser titular contra o Marrocos? Porque é exatamente sobre isso que o Brasil inteiro está discutindo agora. Porque é aqui que a coisa esquenta de verdade. Toda vez que o Endrick entra, ele decide. Mas quase sempre ele entra. Ele é titular ou é o melhor reserva do mundo? E essa pergunta virou guerra na internet. Tem quem lembre de uma fala antiga do Casemiro, dizendo que o Endrick ainda não estava entre os jogadores certos da seleção naquele momento. Depois, o próprio Casemiro voltou atrás, explicou que a intenção era proteger o garoto da pressão e que a relação entre os dois é ótima. Mas a faísca já tinha sido acesa. Tem o fator Neymar, que nem viajou para esse amistoso por causa de uma lesão na panturrilha. E aí a torcida foi para cima. Para que o Neymar? Se tem Endrick? Justo ou injusto? O que estão falando? E tem a comparação que pesa toneladas. Galvão Bueno e Casagrande não esconderam a admiração pelo que viram. E o nome que volta sempre é o do Ronaldo Fenômeno. Tem gente lembrando que o Fenômeno enxergou o potencial desse garoto antes de muita análise. Aquela frieza na hora de finalizar, aquele faro de gol, aquela aura de quem não treme em decisão. É ou não é coisa de quem nasceu para a Copa? Então o saldo é esse. Uma vitória que tranquiliza no placar, mas que deixou o torcedor com mais perguntas do que respostas. A seleção titular ainda não convenceu. E, paradoxalmente, o nome que mais empolgou foi o do garoto que entrou do banco. E agora? O Brasil estreia na Copa do Mundo no dia 13 de junho, contra o Marrocos. Depois pega a Haiti e a Escócia na fase de grupos. E a missão é uma só: o tão sonhado hexacampeonato. A pergunta que vale ouro é se Ancelotti vai começar com a experiência ou vai apostar em Endrick desde o apito inicial. Eu tenho a minha opinião. E você? Me diz se o Endrick merece ser titular, deixa o like e comenta.